Oi, pessoal, meu nome é Adriane, a minha orientadora é a professora Silvia Fernandes e eu vou fazer 3 vídeos falando sobre a fagocitose. Esse é o primeiro, que vai falar sobre o mecanismo da fagocitose em si. O segundo vídeo, ele vai falar um pouco mais sobre como os patógenos são destruídos depois de realizada a fagocitose, que vai explicar um pouco mais sobre o que é a explosão oxidativa. E o terceiro vídeo vai falar sobre mecanismos de escape que os patógenos utilizam para poder escapar, né, como o próprio nome já diz, da fagocitose. Bem, a fagocitose é um dos principais mecanismos utilizados pelo nosso sistema imunológico para que haja a eliminação dos patógenos. Ela é um processo ativo, ou seja, que demanda energia das células e que é realizado por 2 principais células do nosso sistema imunológico. Essas células são conhecidas como fagócitos. Que são os neutrófilos e os macrófagos. E todo esse processo vai resultar na destruição de partículas grandes, que muitas vezes são os antígenos e ou patógenos. Falando um pouco mais sobre o mecanismo da fagocitose em si, ele pode ser dividido em algumas etapas. A primeira delas é a de reconhecimento, que é quando receptores que estão presentes nos fagócitos vão se ligar ao patógeno. Existem 2 tipos principais de receptores. Existem aqueles que são os receptores de reconhecimento de padrão, como o receptor de Mannose, Scavenger, Toll-like, e também tem os receptores de alta afinidade por opsoninas, que vão se ligar, por exemplo, aos anticorpos. Para esse primeiro exemplo, nós vamos utilizar o receptor de Mannose. Nesse primeiro exemplo, o nosso fagócito, que contém um receptor de Mannose, vai fazer uma ligação com a Mannose presente na parede do patógeno e vai reconhecê-la como um antígeno a ser fagocitado. Para auxiliar na adesão dessa ligação, para aumentar essa adesão, nós temos algumas moléculas, dentre elas a MAC1, que é uma integrina que vai se ligar ao sistema complemento contido nesse patógeno. Depois do reconhecimento, nós vamos para a nossa segunda etapa, que é quando o fagócito emite pseudópodes, que são projeções da sua membrana celular com seu citoplasma no local onde ficam os seus receptores, que se ligaram àquele patógeno, e que essas projeções elas vão adquirir um formato de taça e que, ao ultrapassarem o comprimento do patógeno, elas vão se unir e vão trazer esse patógeno para o citoplasma da célula. E havendo agora a nossa terceira etapa, que é a formação do fagossomo. E o que seria esse fagossomo? Ele vai ser uma vesícula intracelular que vai conter o produto da fagocitose, digamos assim, que seria o patógeno, dentro do citoplasma da célula. Logo depois, esse fagossomo vai se fundir com o lisossomo, que é uma organela citoplasmática que contém diversas enzimas proteolíticas da nossa célula. E que essa junção do fagossomo com o lisossomo vai gerar, na quarta etapa, a formação do fagolisossomo. A quinta e última etapa seria a destruição desses patógenos dentro do fagolisossomo por meio de espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio e enzimas proteolíticas.
Lembrando que, além da sua destruição, serão formados também peptídeos para que esse patógeno possa ser apresentado e seja intensificada a reação do sistema imune contra ele. E vamos agora revisar essas etapas da fagocitose utilizando um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, o nosso fagócito vai ser o neutrófilo, que vai conter, para a nossa primeira etapa, a etapa de reconhecimento, o receptor Toll-like. Esse receptor Toll-like ele vai se ligar ao LPS, que é contido nas bactérias gram-negativas. Essa ligação ela vai ser favorecida, a sua adesão vai ser aumentada por meio de algumas moléculas, como as integrinas MAC1, que são contidas nos fagócitos, que vão se ligar ao sistema complemento contido no patógeno, que nesse caso é uma bactéria gram-negativa. Lembrando que essa ligação dos receptores, além do reconhecimento, é importante para a produção das substâncias microbicidas, que foram aquelas 3 que nós falamos, que vão ser explicadas no próximo vídeo, melhor explicadas no próximo vídeo. E aí, nós vamos para a nossa segunda etapa, que vai ser a emissão dos pseudópodes. As nossas células, os fagócitos, vão emitir no local do receptor projeções da membrana plasmática junto com o citoplasma que vão englobar o patógeno. E aí vão trazer esse patógeno para dentro do citoplasma da célula, formando o fagossomo, que é a terceira etapa, que é uma vesícula intracelular, que vai estar no citoplasma contendo o patógeno. Na quarta etapa, há a junção do fagossomo com o lisossomo, havendo a formação do fagolisossomo. Lembrando que o lisossomo é uma organela citoplasmática que contém enzimas proteolíticas, que vão ser importantes para a destruição do patógeno. A nossa quinta e última etapa é essa destruição ocorrendo no fagolisossomo, que vai ser melhor explicada no próximo vídeo, mas que os 3 principais mecanismos são as espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio e enzimas proteolíticas.